Tiago, capítulo 2. É sempre uma honra poder estar aqui de volta e poder compartilhar da palavra, junto com todos os irmãos. Minha expectativa é que o Senhor realmente fale conosco e nos edifique, nos visite com a sua palavra, Não há nada de que somos tão carentes quanto da palavra do Senhor. Então vamos nos voltar para ela nesse momento. Aí o texto de Tiago, capítulo 2, certo? Nós leremos aí dos versículos 1 até o versículo 7, amém? Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Amém e até aqui. Certo? Nós estamos aqui estudando sequencialmente a carta de Tiago. No último encontro aqui foi finalizado o capítulo 1 e agora nós vamos iniciar no capítulo 2, certo? O texto ele segue até o versículo 13 falando do mesmo assunto, certo? Só que como nós não temos tempo para tratar todos esses 13 versículos, nós teremos que realmente parar aqui no 7. Beleza? Eu quero iniciar essa exposição compartilhando com os irmãos uma experiência que a gente teve nessa viagem recente agora que fizemos a São Paulo. Eu estava lá na semana intensiva, com a minha esposa e a minha filhinha, e de tantas coisas boas, que nós podemos vivenciar ali, uma delas foi poder participar de um culto na Igreja Batista das Nações Unidas, que é a IBNU, uma igreja que fica lá em São Paulo, capital, assim, muito bem estruturada, uma igreja muito forte, muito atuante. E a gente participou de um culto ali, irmãos, isso foi muito edificante. Eu nunca tinha participado de um culto daquele, Por quê? O que foi que me chamou a atenção ali? Foi a unidade da igreja no meio da diversidade. Então, a igreja é muito diversa. Só para você ter uma ideia, lá estavam presentes cristãos de origem palestina. E bem pertinho do lado, cristãos de origem judaica. Meu Deus, para quem tem um pouco de discernimento de história, um palestino perto de um judeu, meu irmão, é quase sinônimo de uma bomba estourando ou de pau comendo aí, São inimigos terríveis. O bicho está pegando lá no Oriente, em Israel, guerra para tudo quanto é lado. O que é isso? A guerra, a inimizade horrível que há entre judeus e palestinos. E ele olhando para aquilo, o judeu do lado do palestino, ambos juntos, em paz, sem guerra, porque estavam unidos em Cristo Jesus. E muitas outras diferenças ali, a gente pôde ver. Tinha irmãos também lá de origem asiática, As mulherzinhas, Antônio Marcos, com o olhinho puxado assim. Tinha irmãos da África, Guiné-Bissau, pessoas totalmente diferentes, e todas elas unidas, adorando o mesmo Senhor em um só Espírito. E por que eu estou citando isso? E o que é que tem a ver com o texto? Porque eu acredito, irmão, que naquela igreja, por ser uma igreja grande, havia também pessoas com diferenças em relação à condição econômica, financeira, social. Muito provavelmente ali havia muita gente rica, muitas pessoas ricas, mas certamente havia também muitas pessoas pobres. E é assim que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é esse corpo diverso, onde há pessoas de diferentes realidades, de diferentes contextos, mas estão unidas em Cristo Jesus. E essa questão
essa variação que há no aspecto financeiro, é exatamente sobre isso que Tiago nos chama à reflexão nesse texto. Se você observar aí, o propósito de Tiago com essa passagem é exatamente corrigir um erro que estava havendo na relação entre irmãos ricos e irmãos pobres. Essa relação de ricos e pobres na igreja para a qual Tiago está escrevendo aqui, estava desajustada, estava equivocada. Estava havendo uma supervalorização do rico, o rico sendo muito prestigiado, e um desprezo total do pobre. E Tiago tem conhecimento desse problema, então ele vai escrever esse texto na tentativa de corrigir esse erro. Então a ideia central de Tiago aqui, na passagem que a gente leu, é exatamente essa. É trazer essa correção, né, e ensinar à igreja para a qual ele está escrevendo que não pode haver acepção de pessoas. O que significa acepção de pessoas? Acepção é fazer diferença, é fazer distinção, é fazer diferenciação. Tiago está falando que não pode haver esse tipo de tratamento diferenciado. Essa é a ideia central do texto, trazer essa correção. E a forma como Tiago faz isso, né, a forma como ele se expressa e traz essa correção, nos levanta e nos chama à reflexão sobre a própria questão da riqueza em si, né, e os perigos que ela traz. A forma como Tiago está corrigindo aqui esse erro é muito convidativa para nós refletirmos sobre isso, né? As riquezas materiais e os seus perigos. Por isso, o nosso tema aqui hoje é exatamente sobre esse: os perigos da riqueza material, das riquezas materiais. Amém? Eu quero abordar e expor esse texto, levando em consideração aqui 3 momentos, né, 3 tópicos, onde no primeiro eu quero expor aqui a síntese, né, da correção que Tiago traz no versículo 1. Depois, no segundo tópico, né, eu quero considerar com vocês os versículos 2 ao 4, onde Tiago vai fazer a exposição do erro. Ele vai ser bem detalhista e mostrar como que os irmãos estavam fazendo. E aí, dos versículos 5 ao 7, Tiago passa a mostrar como que esse erro é incoerente, né? Ele passa a se concentrar nisso, na demonstração da incoerência desse erro. Então, esse vai ser aqui o nosso trajeto nessa noite. Primeiro a gente vai ver a síntese da correção, depois a exposição do erro que eles estavam cometendo, em terceiro lugar e último é a incoerência desse erro. E aí a gente finaliza com algumas aplicações práticas. Amém, meus irmãos? Então, todo mundo aí com a Bíblia aberta, mas principalmente com o coração aberto. Se a Bíblia estiver aberta e o coração não estiver aberto, problema, né? Então vamos lá, Bíblia aberta, mente aberta e coração aberto. Vamos refletir aqui nesse texto, né? No primeiro versículo aí, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então tudo que Tiago quer falar, tudo que ele quer trazer ali para a vida daquela igreja, está sintetizado, resumido aqui nesse primeiro versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Agora, presta atenção, por isso que é importante a gente estar com a Bíblia aberta. Olhe aí para o versículo 1 e perceba como que Jesus é descrito aí nesse texto. Tiago chama Jesus de quê aí? Presta atenção, irmãos, isso é importante. Na Bíblia tudo é importante, cada palavra, cada vírgula. Então, Tiago está chamando Jesus aqui de Senhor da glória. E isso é muito importante para o argumento dele. Porque, de fato, Tiago tem razão. Jesus, de fato, é o Senhor da glória. Na verdade, Ele é o Senhor de tudo. Amém, irmãos? Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora está assentado à destra da majestade, acima de todo o poder, de todo nome que se nomeia. Ele é o Senhor dos céus, da terra, do universo. Desde o macro até o micro. Desde as galáxias até as microbactérias. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Então Ele é Senhor de tudo. Agora, presta atenção. Sendo Senhor de tudo, Ele fez acepção de pessoas? Interessante isso. Jesus é a pessoa que menos fez acepção. Ele estava ali com o pobre, com o rico, com a pessoa religiosa, com o pecador, com o gentil, com o judeu. Cristo não fez acepção de pessoas, sendo o Senhor da glória. Então, qual que é a ideia aqui de Tiago? Se Cristo, que está lá em cima, que é elevado, que é o Senhor da glória, na posição que Ele está, Ele poderia fazer acepção de pessoas. Não seria inconveniente, não. Ele poderia fazer. Posição que Ele está, meu irmão. Só que Ele não fez. Então, nas entrelinhas, sabe o que Tiago está falando? Quem
são vocês para estar fazendo? Cristo, Senhor da glória, não fez acepção de pessoa? Vocês, meros pecadores, mortais, miseráveis, estão fazendo acepção de pessoas? Então a ideia aqui de Tiago é essa, que não tem como fazer acepção de pessoas. Eu gosto da versão aqui, eu estou usando a versão que a igreja costuma usar, né, que é a ACF, só que a versão Nova Almeida Atualizada traduz esse versículo aqui de uma forma que eu prefiro. Olha aqui como que diz o versículo 1 na Nova Almeida Atualizada, diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. É interessante essas palavras aqui que essa versão usa, né? A versão está falando aqui que não tem como você ter fé no Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. A ideia que deixa mais claro aqui é que é incompatível ter fé em Jesus e tratar pessoas com imparcialidade, com parcialidade, perdão. E isso aqui traz já uma lição importante para a gente, né? Tem coisas, irmãos, que são simplesmente incompatíveis com a fé cristã. E isso é uma coisa que a gente precisa recuperar. Isso é uma coisa que tem se perdido nos nossos dias, né? A gente vive um cristianismo tão fraco, tão doente, que parece que o cristão pode tudo, sabe? E parece que não há diferença nenhuma entre o cristão e o não cristão. Então, Tiago está falando aqui, gente, isso é incompatível. Existem coisas, irmãos, que para nós como cristãos são incompatíveis. Não cabe, não dá certo, não casa, não bate. A gente tem herdado na igreja evangélica e tem importado, na verdade, o mesmo mal do catolicismo da igreja católica. Já percebeu como que existe muito católico? Até hoje o Brasil é um país católico. A maior população de religiosos no Brasil é católico. Agora, o que é que a gente observa? Eu não sei se aqui em Salvador é assim, mas lá no interior, todo mundo é católico. E assim, você entra em qualquer bar, em qualquer boate, em qualquer briga de tudo quanto é tipo, qualquer roubo de banco, tudo que você entra e pergunta: é o que, irmão, a religião? Não, eu sou católico. Então a pessoa é católica, mas vive a pior vida que tem. E a gente tem importado isso. Quantos cristãos evangélicos, irmãos? Não, eu sou evangélico, Pai do Senhor, irmão. Mas a vida é toda bagunçada. Compra, não paga. A casa é uma desordem com a família, o casamento, com os filhos. Dá um testemunho. Briga constante com os vizinhos. Mas eu sou cristão, sou irmão, sou evangélico. Não dá, não casa. Esse primeiro versículo ensina para a gente aqui que tem coisas que são incompatíveis. Tem coisas que não dá, tem coisas que simplesmente não vai bater. E de forma específica, Tiago está falando aqui da acepção de pessoas. Não dá para ter fé em Jesus e está fazendo essa diferenciação que você está fazendo aí com rico e pobre. Então esse é o primeiro ponto. Tiago aqui ele expressa de forma sintética, de forma resumida, né, a sua correção. Vocês não podem ter fé no Senhor Jesus Cristo e tratar as pessoas com parcialidade. Agora, em segundo lugar, Tiago avança aí do versículo 2 até o 4, ele vai expor o erro. Ele vai trazer para nós, de forma bem específica, o que é que os irmãos estavam fazendo. E eu gosto aqui da forma como o Tiago se expressa, porque parece que ele está levando a gente a fazer um imaginário, sabe? A pensar. É como se ele estivesse reconstruindo uma cena, para que a gente pudesse entender o que é que estava acontecendo lá nessa igreja. Então tenta fazer esse exercício mental e de imaginar o que Tiago está descrevendo aqui, certo? Nessa encenação aqui de Tiago, em primeiro lugar ele descreve o ambiente, né? Onde que tudo estava se passando. Aí, no versículo 2, fala assim: porque se no vosso ajuntamento. Então vejam, onde que tudo se passava aqui? No ajuntamento deles. Que ajuntamento é esse? Que ele está se referindo, irmãos, à reunião da igreja, né? Ao culto, a um ambiente como esse, onde a igreja se reunia. Então, em um ambiente como esse, a igreja reunida, o que acontecia? Tiago passa a apresentar aí dois personagens, dois tipos de pessoas: o rico e o pobre. Olha aí, mostrando primeiro o rico, tá? Versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, até aqui, ele passa a descrever o rico aí, né?
E ele descreve com duas características. Primeiro, ele aponta para os acessórios, né? Simbolizado aí no anel de ouro. E segundo, ele aponta para o vestuário, né? Simbolizado aí na expressão que ele usa, né? Se entrar com trajes preciosos. Então esse é o rico aqui que Tiago está descrevendo. Alguém com bons acessórios e alguém com boas roupas. Imagina a cena, irmãos. Na época de Tiago, o que foi que ele usou como acessório? Só o anel de ouro, né? Porque naquela época também não tinha assim muita opção de acessório, né? Era anel mesmo e não tinha muita opção. Agora, se fosse nos dias de hoje, como que Tiago descrevia, hein? Como que vocês imaginam? Imagina aí, irmão, entrando. iPhone 16 Pro Max. Irmão, se no vosso meio entra alguém com a maçãzinha dado uma mordidinha, um iPad top, se entra alguém com Rolex no pulso, e as roupas, né? Trajes preciosos. Imagina, irmão, esse rico aqui que o Tiago está descrevendo. Acorda, abre o guarda-roupa. Deixa eu ver o que eu vou usar hoje. Tem aqui a Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Coach, Armani. Qual que eu vou meter hoje aqui no corpo, no visual? Aí ele se arruma, todo aprumado. E aí ele vai para o culto. Então esse é a primeira pessoa que Tiago descreve, o rico. Só que aí Tiago avança para a segunda pessoa aí da imagem que ele está criando, né? Que é o pobre. Veja aí no restante do versículo. E entrar também algum pobre com sórdido traje. E aí acaba o versículo 2. Quando você analisa o versículo 2, parece que está faltando algo. Por quê? Porque quando foi para falar do rico, ele falou de duas coisas. Os acessórios e as roupas. Agora, quando foi falar do pobre, só falou das roupas. Que ele chama aí de um sórdido traje. E esqueceu de falar dos acessórios. Por que não fala dos acessórios? Não, ele tinha roupa. Porque que chama a roupa dele de sórdido traje. Então, era um traje que ele tinha, só que era sórdido. A gente vai entender o que é esse traje sórdido. Só que os acessórios não menciona, silencia. E é exatamente por isso, irmão, porque não tinha o acessório. O pobre aqui de Tiago é liso igual o quiabo. Quem já viu a piada aí do pneu? O pobre e o pneu, quem já viu? Você não conhece essa piada? Que pobre é igual pneu. Quanto mais trabalha, mais fica liso. Então o pobre de Tiago aqui está liso. Não tem nem um anelzinho para colocar no dedo. Nem uma bijuteria, nada. A única coisa que esse homem tem é um traje sórdido. Que a gente precisa entender o que é. O que é o traje sórdido? Essa palavra aqui, sórdido, no grego, né, o idioma original da Bíblia, é riparos. A palavra tem um significado muito interessante. E, assim, pensando sobre a roupa, né, desse homem, a gente fez aqui uma comparação, trazendo para os dias modernos, né? Da Louis Vuitton e todas as outras marcas finas de roupa. Mas bora fazer então uma comparação com onde foi que o Cobb comprou a roupa dele? Na Avenida 7, eu passo lá. Na Barroquinha, no Bazar, no Camelô. Então não tinha marca a roupa dele não, né? 3x10. A roupa dele, além de ser sem marca, era uma roupa toda desgastada, irmão. Porque a palavra grega, riparos, significa, olha os significados da palavra, tá? Essa palavra significa sujo, barato, gasto e desalinhado. Então imagina aí a situação do homem lá, quando chega, né? Roupa gasta, roupa velha, roupa suja, encardida, barata e desalinhada. Então essas duas figuras que entram no culto, lá da igreja para a qual o Tiago está escrevendo. O rico, todo top, e o coitado, sem nada na mão, só com a roupinha sórdida dele. Então, essa é a cena que Tiago descreve. Agora, no versículo 3, ele vai falar a reação dos irmãos. Como que eles reagiram diante disso? Ao ver o pobre e o rico entrando, qual que foi a reação deles? Olha aí o versículo 3.
E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, olha o que é que dizia para o rico: assenta-te tu aqui, num lugar de honra. A palavra para o rico foi essa. Na verdade, se a gente prestar atenção no texto, diz assim, ó: e atentardes para o que traz o traje precioso. Então havia um atentardes. O que é atentardes? É atenção. Ou seja, entrou o rico e vocês deram atenção. Tipo assim, a pessoa está passando no corredor. Nossa. Oi, irmão, tudo bem? Paz. Vem para cá. Lugar de honra. Então esse foi o tratamento para o rico. Sala VIP, banco VIP da igreja. Quer uma aguinha, um café? Como posso ajudá-lo? Tem alguma bagagem, alguma coisa? Esse foi o tratamento para o rico. Aí vem agora o tratamento para o pobre. Versículo 3. E disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. E estrado era o banco onde a pessoa colocava o pé. Então o pobre, duas opções: em pé, na canela, ou sentar aí no banquinho onde eu coloco o meu pé. Será que está justo aqui o tratamento? Está igual? Acepção de pessoas. Vejamos então no versículo 4, qual que é a conclusão que Tiago faz, qual que é o diagnóstico que ele dá, qual que é o parecer a que ele chega. Versículo 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de mau pensamento? Aqui na Nova Almeida Atualizada, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Vocês estão errados. Vocês estão fazendo distinção. Vocês estão fazendo acepção. Vocês estão julgando as pessoas com critério errado. Então, o que é que esse texto aqui nos ensina? Esse segundo tópico aqui, o que é que isso aponta? Para que direção aponta para nós? O que é que a gente aprende aqui com isso? Duas lições aqui que eu quero destacar, irmãos. E a primeira é sobre o valor do ser humano. A gente sabe que o ser humano tem muito valor. De toda a criação, tudo que há, foi Deus que fez. E Ele criou cada coisa com o seu valor. Os animais têm o seu valor, as plantas têm o seu valor, as estrelas têm o seu valor. Agora, de tudo que Deus fez, tem uma coisa que tem mais valor do que tudo, que está em primeiro lugar, e que representa a coroa da criação. Quem é? O ser humano. Irmão, o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano tem muito valor. Agora, no que consiste esse valor? De onde vem esse valor? O que é que dá esse valor para o ser humano? Aí eu me lembro de uma palavra de Jesus, lá em Lucas 12, quando ele vai falar assim, e vai dizer no que não é o valor do ser humano. Ele fala assim: porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então não é a condição econômica, não é o patrimônio, não é o salário, não é a condição socioeconômica, não é isso que torna o ser humano importante e precioso para Deus. O que é que torna então o ser humano precioso e importante para Deus? É o fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E isso o rico tem? Sim ou não? E o pobre? Tem também. Então o rico e o pobre, eles têm o mesmo valor. São igualmente seres humanos. Irmão, isso é importante. A gente não pode perder isso aqui de vista, não. A sociedade moderna tem perdido de vista a importância do ser humano como ser humano, e não com o que ele pode ter, dar ou oferecer. Meu Deus do céu, a gente vive a geração onde os seres humanos são tratados como números. Você chega para ser atendido: ô irmão, meu problema, qual é o CPF? Fulano e tal, processo número tal. Parece que é números e não gente. Que geração é essa, gente? O ser humano, ele tem importância intrínseca no fato de ser humano. A gente não é número, a gente não é estatística. A gente é criação, a imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode fazer acepção de pessoas.
E não pensa que isso aqui que ele está cometendo é difícil de cometer, não, irmãos. Porque é muito fácil cometer esse tipo de erro. Você pensa que é fácil tratar bem uma pessoa que não se porta adequadamente, que de repente não está com bom odor, que dá muito trabalho. É difícil, a gente tenta descartar mesmo. Mas a gente tem que lembrar isso. O ser humano tem valor pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, uma outra lição que eu aprendo aqui, dessa situação que Tiago trouxe, é a importância da gente buscar em Deus uma santificação mais profunda, irmãos. A gente precisa buscar profundidade na fé, sabe? A nossa salvação, ela foi muito bem tipificada lá no Êxodo, quando Deus libertou os israelitas do Egito. Ali é um símbolo da nossa salvação. É basicamente o que Deus faz com o cristão hoje. Porque assim como os judeus, eles estavam escravos no Egito, nós também, antes de Cristo, estávamos escravos no mundo, no pecado. Assim como Deus libertou os israelitas, Deus também nos libertou e nos tirou do mundo. Assim como Deus colocou os israelitas em uma jornada no deserto, nós estamos também agora na jornada da vida. E assim como os israelitas tinham a terra prometida para alcançar, nós também temos os céus de glória para alcançar. Então é uma coisa muito parecida. Agora, sabe qual é que foi o problema dos israelitas? É que eles não foram profundos na fé deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, no decorrer da jornada, está lá as lembranças do Egito, as cebolas do Egito, os alhos, os pepinos do Egito. Ai, o Egito. Então, eles continuavam com o coração no Egito. O que é então que esse texto aqui está nos mostrando? Que esses irmãos aqui para quem Tiago escreveu estão na mesma condição. Eles saíram do mundo, deixaram de ser mundanos, passaram a confessar a fé, se tornaram cristãos, entraram para a igreja, mas o coração, a mente ainda está pensando e raciocinando como o mundo. Irmãos, quem é que faz distinção? É o mundo. Quem é que diz que a pessoa vale o que tem? É o mundo. Onde é que se você chegar todo cheio de coisa, você vai ser bem tratado? E se você chegar todo mal vestido, você não vai ser ninguém? Onde é isso? É no mundo. Pensa uma coisa que eu não gosto de usar, é terno, é paletó. Mas vai num fórum sem terno e sem paletó. Eu tenho que colocar, irmão, porque eu sei que se eu chegar lá como advogado, mas com a roupa normal, eles não vão me atender. Não vão. Então o mundo é que pensa assim. O mundo é que age assim. E nós, como temos uma santificação profunda, nós devemos ir na contramão do mundo. Ser cristão é se posicionar na contramão, é ir contra a correnteza, é nadar contra a maré. Sabe o que é santidade profunda, irmãos? É quando todo o nosso pensamento, quando todas as nossas ações são radicalmente mudadas e nós não mais somos governados pelo comum, pelo senso popular, pela opinião pública. Nós agora somos moldados pela palavra. E é isso que estava faltando aqui para esses irmãos. Apesar de cristãos, eles estavam ainda agindo como mundanos. E isso é um problema que a gente tem também hoje. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Mas eu preciso avançar aqui para o terceiro ponto e último, já começando a chegar perto do fim, para tratar aqui o que Tiago faz agora nos versículos 5 ao 7, quando ele vai demonstrar a incoerência desse erro. Amém? Todo mundo acordado aí? Ninguém dormindo não? Amém. Muito bem. Vamos continuar então. Tiago vai mostrar aqui agora a incoerência. Rapaz, esse erro que vocês estão cometendo. Primeiro ele descreveu o erro. Entra um rico, depois o pobre. Vocês tratam desse jeito, depois desse outro. Ele descreveu o erro. Agora ele vai mostrar a incoerência. Gente, olha o absurdo que vocês estão cometendo. E aí, o que é que Tiago faz para mostrar que é incoerente isso? Tiago vai trazer aqui 2 argumentos, certo? Primeiro, Tiago vai mostrar aí, em primeiro lugar, Tiago vai mostrar que é incoerente você favorecer o rico, porque, usando que as próprias palavras de Tiago, Deus escolheu os pobres, certo? É o que o texto está falando. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas a princípio, veja o que é que Tiago diz aí no versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura
não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O que Tiago está falando aqui? Gente, ó, acorda aí. Deus escolheu os pobres. Você está aí, o rico, ei, vamos tirar um selfie aqui, rico. Deus escolheu, foi o pobre, meu irmão. É mais ou menos isso aqui que Tiago está falando. Isso não quer dizer que Deus só escolhe pobre e que o rico está totalmente descartado. Não é isso. O que Tiago está apontando aqui é para o modo comum do agir de Deus. No âmbito comum, normal, o mais habitual, é Deus chamar para a fé, para serem ricos na fé, aqueles que são pobres do mundo. E isso é uma verdade que você consegue perceber até na prática, irmãos. Faz um teste, vai lá no Alphaville e faz um levantamento. A quem que é cristão, que praticante, de verdade, que realmente anda com Deus? Você vai ver um número muito baixo. Vai, meu irmão, agora na periferia. Você vê o tanto de canelinha de fogo que você acha lá. Irmãos, muitos sem muita instrução, sem muita educação, muitos deles mal lê direito. Mas olha a piedade, olha a confiança, a fé no Senhor. Olha o testemunho de vida. São muitos. Isso eu falei aqui no âmbito micro, mas no âmbito macro é assim também. Vai para a Europa, vê como é que está a situação do cristianismo na Europa. O que é a Europa? O continente mais rico do mundo. Os países de primeiro mundo estão na Europa. Sabe o que foi que aconteceu com a Europa? Se tornou uma civilização pós-cristã. Ou seja, não tem mais espaço para o cristianismo na Europa. Lá em Mulungu, na minha cidade, teve um pastor que atuou por lá, que depois ele foi enviado para a Bélgica, um país europeu. E ele disse que uma experiência que ele conta lá, né, como missionário na Bélgica, um país de primeiro mundo, rico, ele está lá evangelizando, tentando falar de Jesus para as pessoas. E aí um cidadão belga vira para ele e fala assim: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Vai para a África. Nós somos o primeiro mundo. Nós não precisamos de Deus. Mandou ir para a África, né? Detalhe, a África a gente sabe, é um dos continentes mais pobres do mundo. Eu falei que na Europa está havendo esse movimento de uma civilização pós-cristã, o cristianismo morto na Europa, rica. Sabe o que está acontecendo na Europa, na África? Irmãos, a África está passando por um avivamento. O cristianismo está crescendo a todo vapor. Cada vez mais igrejas se fortalecem lá. A África está testemunhando um grande avivamento nesse momento. Então, é isso que Tiago está tratando aqui. Vocês estão aí bajulando rico, quando na verdade o que Deus costuma chamar são os pobres. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Deus escolheu os pobres. Agora, segundo argumento aqui de Tiago, e esse é ainda mais forte. Tiago vai falar aqui que os ricos são hostis ao povo de Deus. Nos versículos 6 e 7, é isso que Tiago vai demonstrar. Os ricos, não somente eles não costumam ser cristãos, mas como também eles oprimem os que são cristãos. Eles são hostis aos cristãos. E aí Tiago utiliza 3 termos para descrever essa hostilidade. Primeiro aí, na parte B do versículo 6, está dito assim: porventura, não vos oprimem os ricos? Mas está aí, vocês bajulando o rico, e os ricos oprimem vocês. Quem que oprime, quem que lasca com vocês? Os ricos. Então os ricos oprimem. Em segundo lugar, ainda final do versículo 6, e não vos arrastam aos tribunais? Os ricos pegam vocês e processam vocês, por causa da fé de vocês. Ou seja, eles são contra vocês. E em último lugar, aí Tiago fala que os ricos, eles blasfemam contra Deus. Versículo 7. Porventura, não blasfemam eles, os ricos, o bom nome que sobre vós foi invocado? Então Tiago está mostrando aqui a loucura desses irmãos, para vocês estão aí dando essa moral toda para rico, que está sendo hostil a vocês, que está lascando com vocês, acabando com vocês, e blasfemando o nome do Deus de vocês. Veja então que incoerência. Essa de você favorecer rico em detrimento de pobre. Irmãos, eu quero chegar agora. Até abasteci aqui calibrei aqui o motor. Porque a gente chega nesse momento ao ponto crucial da pregação. Ponto crucial da mensagem. Certo? Por quê?
Eu não posso finalizar aqui. Se eu finalizar aqui, todo mundo vai sair com a impressão que Deus é contra o rico, ou que Deus é contra a riqueza. Se você teve a impressão de que Tiago deu a entender isso, você prestou atenção no texto e na mensagem. Porque Tiago realmente dá a impressão de que ele está colocando aqui o rico contra Deus e Deus contra o rico, e que como se tivesse um abismo entre os dois. Então a gente precisa meditar aqui, por último, sobre como que a Bíblia, como um todo, apresenta a riqueza, as riquezas materiais. O que a Bíblia diz sobre isso, sobre ter riqueza, sobre ser rico? Uma vez que Tiago está combatendo aqui a riqueza, os ricos nesse texto, a gente precisa sair daqui considerando isso. Então, o que a Bíblia diz sobre riqueza material? Sobre ser rico? Tem alguém que quer ser rico? Um amém. Quem quer ser rico aqui? Amém. Certo. Então, a gente precisa meditar sobre isso. Precisamos meditar, certo? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês vou até abastecer de novo aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que considerar: a riqueza não é um mal em si mesmo. A riqueza não é um pecado. Não é uma coisa pecaminosa de per si, em si própria. Não. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século, e aqui está se referindo a ricos crentes, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha como que Paulo aqui nessa passagem descreve Deus. O Deus que nos proporciona ricamente todas as coisas para o nosso aprazimento, o nosso prazer, o nosso deleite. É isso que Paulo está falando. Então, se a gente achar que riqueza é um mal, a gente vai chegar à conclusão que Deus é mal, porque Deus é rico, tá? Não sei se você sabe disso, mas Ele é rico, tá? Ele tem só todo ouro e toda prata. Ele tem só todo o universo. É pouca coisa esse patrimônio? Quantos dólares aí? Então, assim, a riqueza não é um mal em si mesmo, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: ser rico não é incompatível com o reino de Deus, certo? É possível uma pessoa ser rica e pertencer ao reino de Deus, ser um cristão genuíno, autêntico. Aliás, a gente tem exemplos bíblicos disso, Quem conhece aqui o velho Abraão? Rico, riquíssimo. Abraão volta do Egito, um milionário. Quem conhece aqui Jó? Jó era rico e um homem extremamente íntegro. Quem conhece aqui Davi? Rei de um grande império, rico. Salomão é só o homem mais rico da história. Então há ricos que andaram com Deus e que viveram o reino de Deus. Então ser rico não é incompatível com o reino de Deus. Amém até aqui? Falei alguma novidade? Não. Sabe por quê? Porque está todo mundo familiarizado com isso. E não é errado, isso é o que a Bíblia ensina, a gente tem que falar tudo que a Bíblia ensina. Só que por que a gente está familiarizado com isso? Por que essas coisas aqui não representam novidade para ninguém? Sabe por quê, irmãos? E aqui a gente precisa fazer agora um 360, tá? Vamos fazer aqui uma análise do nosso cenário religioso atual brasileiro. Púlpito. O que é que tem saído do púlpito para alimentar a grande massa evangélica do Brasil? Que tipo de mensagem é que o evangélico médio está ouvindo no Brasil? Que tipo de pregação é que uma pessoa vai todo domingo ouvir no Brasil? Se você não conhece essa palavra, aprenda agora. Teologia da prosperidade. Eita, mesmo. Vinda diretamente do inferno. Simplesmente assim. Vinda diretamente do capeta. O que é que a teologia da prosperidade ensina? Ela começa bem. Até parece ser bíblica, porque ela começa desses pontos aqui que eu falei. A riqueza não é um mal em si mesmo. Ser rico não é incompatível com o reino de Deus. Tudo está certo, tá bom. Só que o que ela faz? Ela pega esses pontos que estão corretos e estica. Pega esses pontos aqui e enfatiza.
Então a teologia da prosperidade vai falar, não somente ter riqueza não é um mal, mas irmão, para você dar glória de pé, viu? Propósito de Deus para a tua vida, você ser rico. A grande questão da vida cristã é chegar à prosperidade. Sem prosperidade, tem alguma coisa errada na sua vida, está em pecado, irmão. E está com perrengue em casa, dificuldade para pagar as dívidas. Rapaz, vamos orar, tem demônio. Se você não está prosperando, alguma coisa está errada em sua vida. Isso não vem de Deus. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Amém, irmãos? É assim os cultos nas igrejas. Você é filho do rei. Ele é o dono do ouro e da prata. Não sabe nem interpretar a Bíblia, né? Porque fala, ele é o dono do ouro e da prata. E não tu. Mas é esse o discurso. Então você tem que ser próspero. Você tem que triunfar. Você tem que ir bem em todas as áreas. Seus negócios têm que ser bênção. E é isso que o evangélico brasileiro tem consumido todo domingo, em 90% das igrejas do nosso país. Então eu chego aqui e falo, riqueza não é um mal em si mesmo, ser rico não é incompatível com o reino de Deus. Está todo mundo familiarizado por isso. Está muito próximo de nós, as teologias da prosperidade. Agora, sabe uma coisa que ninguém está familiarizado? E talvez aqui muitos ouvirão pela primeira vez isso. E eu preciso falar isso porque também é bíblico. Sabe o quê? Cuidado, irmão. Você que quer ser rico. Riqueza material é perigoso. Nunca falaram isso para você, não foi? Às vezes dá vontade de pegar um pastor desse da teologia, um monte de cascudo. Porque não fala dessas coisas. Então tem muita gente indo para o inferno. Porque não sabe o perigo que é. Esses dias eu tive uma briga com Maria. Uma discussão com Maria. Olha o motivo da briga. Aninha comigo na mesa. E aí ela foi e bafou na faca. E eu deixei aí brincando com a faca, né? Maria ficou retada. Rapaz, como é que tu deixa um bebê mexer com faca? E ela tá certa. Eu vacilei aí, né? Faca é perigoso. E o que os pregadores da prosperidade não falam para o povo é que riqueza é perigoso também, muito perigoso, mais do que uma faca na mão de bebê. E para a gente finalizar esse sermão, eu quero pensar com vocês um pouco sobre isso. Por que é perigoso? 2 textos que eu quero ler contigo. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7 diz assim: pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Outro texto, Mateus 10, 23, 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras. Então parece que tem um pouco de teologia da prosperidade lá também, né? Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. O que a Bíblia está falando é que é perigoso. Aí alguém fala assim: não, Thales, não, peraí. O que não pode, o perigo é amar o dinheiro. É isso que não pode. O texto até fala, o amor ao dinheiro. Então o problema não é ter riqueza, o problema é você amar as riquezas, idolatrar as riquezas. Ok, mas é exatamente isso que é o perigo. Irmão, vem cá. Quem é que é inocente assim? Por favor. Você pensa que é coisa simples ter a riqueza e não amar elas? Quando Jesus fala aqui que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, sabe qual é o contexto? E eu já estou finalizando, já sei que deu horário, só para a gente fechar aqui o raciocínio. Sabe qual é o contexto? O jovem rico. Todo mundo conhece a história do jovem rico, né? Irmãos, se trouxesse esse jovem rico e colocasse aqui na frente, falasse assim: quem se compara a esse homem em termos de ética, moral,
religiosidade e piedade. Ninguém, eu acho que ninguém teria coragem de se atrever. O homem era piedoso, desde a infância. Ele se aplicava aos mandamentos de Moisés. Vocês acham que o jovem rico, antes do encontro com Jesus, tinha noção que ele amava a riqueza? Vocês acham que ele pensava isso de si? Você acha que o jovem rico... Eu fico imaginando, o que é que o jovem rico falava sobre riqueza, antes dessa conversa com Jesus? Como se eu estivesse vendo ele falando, irmãos, tudo isso aqui é passageiro, ó. Isso aqui nada a gente leva, o importante é obedecer a Deus. Sabe, o importante é o coração, irmãos, né? Então, ter riqueza é o de menos, não pode se apegar com a riqueza, tem que ser humilde. Eu acho que era esse o discurso do jovem rico. Qual que é, então, a dificuldade da riqueza? Porque uma coisa é você não amar a riqueza na teoria. Outra coisa é não amar a riqueza na prática. Esse jovem rico, ele pensava que ele não amava o dinheiro, ele pensava que ele não amava a riqueza, ele pensava que ele era um religioso fiel, devoto. Quando Jesus aperta ele descobre uma coisa que ele não sabia. Ele amava a riqueza. Então é perigoso. Eu quero então finalizar, agora é de verdade, finalizar convocando a igreja a uma resolução, a um compromisso, a focar em um novo norte. Qual que é a minha convocação aqui? Irmãos, vamos focar na verdadeira riqueza, que é o reino de Deus. Vamos viver em função dessa riqueza. O que é que o mundo está fazendo aí fora, irmãos? As pessoas comem, bebem, dormem e trabalham e lutam para finalizar seus estudos, pendurar 3, 4 diplomas na parede, se tornar doutor, passar no concurso, ganhar seus 10, 20 mil, viajar pela Europa, comprar um celular novo, trocar de carro. É isso que o mundo está buscando. É essa que é a ênfase do mundo. É isso que é a ênfase das pessoas de fora. O que nos convém ser? Como nos convém viver? Vamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos focar nas riquezas eternas. Vamos focar na verdadeira riqueza. Então, meu irmão, se Deus não te permitiu ter muita riqueza, não se abata com isso. Se todo mês é uma labuta, é uma dificuldade, o dinheiro aperta, dê glória a Deus, porque isso é só uma fase. Isso é só um pouco de tempo. Deus pode te abençoar ainda nessa vida. E se Ele não abençoar nessa vida, nós estaremos no céu, andando em ruas de ouro, vivendo com o nosso Senhor sem nenhuma falta, sem nenhuma escassez, sem nenhuma dificuldade. Não se deixe abater e abalar pelas escassez dessa vida. Foque na verdadeira riqueza. E se Deus te deu condições de ter muita riqueza, não se apegue a isso. Não centralize sua vida em torno disso. Não viva para isso. Não pense só em seu conforto, em seu bem-estar, em sua segurança, em o melhor para você. Primeiro eu, depois eu, segundo eu. Não, irmão, pega o recurso que Deus tem te dado e invista no reino dEle. Gaste com missões, invista em projetos do reino, sustente o necessitado, socorra o aflito. É para isso que Deus nos dá riqueza. Então que Deus venha nos abençoar e que a gente venha focar verdadeiramente nas verdadeiras riquezas, as riquezas eternas. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade. Amém, meu irmão, Deus continue te usando.